Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós vamos ter uma aula de arquitetura MSX e nós vamos continuar estudando as tabelas do VDP, em especial as tabelas da Screen 1. E hoje vai ser um dia muito divertido, porque hoje nós vamos fazer o nosso fantasminha sambante usando as tabelas de sprites da Screen 1. Então, se as tabelas de sprites da Screen 1 te interessam, se você quer aprender a carregar usando o Assembly as tabelas de sprites da Screen 1, que são as tabelas de padrões de sprites e as tabelas de atributos de sprites, vem comigo que a aula de hoje é sobre isso. Vamos nessa, meu amigo escovador de bytes. Então, meu amigo, para você que ainda não conhece, o nosso GitHub oficial está aqui no github.com/debatecreator. E como hoje é uma aula de arquitetura, todos os nossos exemplos de arquitetura estão nesse repositório, o repositório MSX Arquitetura. E o exemplo de hoje vai ser relativo ainda ao VDP. Então você vai entrar aqui na pastinha VDP. Dentro da pastinha VDP, nós temos aqui o VDP Tables, que é o nosso código sobre as tabelas do VDP, que nós estamos desenvolvendo aqui na playlist. Se você ainda não acompanhou nenhuma aula de arquitetura, entra na playlist de Arquitetura MSX, que todos os vídeos estão ordenados lá para você seguir em ordem. E aqui dentro nós temos esse tables.osm, que é o código que nós vamos brincar hoje, que é o código que nós vamos usar hoje. Então, amigo escovador de bytes, se você vem acompanhando as nossas aulas, você já sabe que a nossa queridíssima Screen 1, que é esse modo aqui, o modo híbrido 32x24, popularmente conhecido como Screen 1 aí, o pessoal do Basic conhece esse cara como Screen 1, e ele é modo híbrido. O que significa esse híbrido aqui? Significa que além dele lidar com textos, ou seja, ele tem todas as tabelas da nossa queridíssima Screen 0, porque a Screen 0 é um modo de texto. Ou seja, nós temos aqui uma Name Table, nós temos aqui uma Pattern Table, exatamente como nós temos aqui na Screen 0. Mas nós também temos uma tabela de cores, que nós vimos na última aula. Então, se você não viu a última aula, tem link aqui na descrição do vídeo para a nossa playlist, para que você possa acompanhar em ordem todos os vídeos. E na última aula a gente falou sobre essa tabela de cores aqui. E aí, amigo escovador de bytes, além desses caras, nós também temos algumas tabelas extras, porque como a Screen 1 é um modo híbrido, ela também tem que lidar com gráficos. Então, a nossa Screen 1 ela também tem acesso aos nossos queridíssimos sprites por hardware. A gente já falou bastante sobre sprites por hardware lá na playlist de Basic. Então, se você quiser entender um pouquinho o que é um sprite feito em hardware, o que é um sprite feito por software, dá uma olhada lá na nossa playlist de Basic, que nós já brincamos com isso lá. Mas como nós temos sprites na Screen 1 por ser um modo híbrido, nós temos aqui duas tabelas aqui. Essa tabela aqui, que começa no endereço 1B00, é a nossa queridíssima tabela de atributo de sprite. Então você vê que tem SP de sprite. Então você vê aqui que tem SP de sprite, ATT de atributos e TBL de table. Então, esse cara aqui é a tabela que controla todos os atributos de cada um dos 31 sprites que nós podemos ter na tela quando nós estamos falando de sprites de hardware, sprites controlados por hardware. E aqui a Sprite Pattern Table, ela é uma tabela muito parecida com a Pattern Table dos caracteres, do modo de texto. Com a diferença que aqui, ao invés de nós termos as fontes, né, A, B, C, D, a serem utilizadas, aqui nesse endereço 3800, aqui eu estou falando de VRAM, tá, galera? Não é RAM. Nunca confundam VRAM com RAM. Todos esses endereços aqui são na VRAM. Então, essa tabela aqui de Sprite Pattern Table é a tabela que nós guardamos aquele padrãozinho dos sprites que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então deixa eu abrir aqui o livro vermelho do MSX para vocês acompanharem, para mostrar para vocês exatamente o que é guardado nessa Sprite Pattern Table. Então, amigo escovador de bytes, essa aqui é a nossa tabela de Sprite Pattern, que é essa aqui, e ela tem 2K, como você pode ver aqui no nosso comentário, ela tem 2K de tamanho. Se a gente dividir os padrões da nossa queridíssima tabela de padrões de sprites, nós vamos ver que se nós tivermos padrões 8x8
que são esses padrões 8x8 aqui, ó, construídos exatamente da mesma forma como a gente construiu lá em cima os patterns aqui, né? Então você lembra que eu já falei em aulas anteriores sobre esses patterns aqui, patterns de 8x8, que vai definir o desenhozinho do sprite, lembrando que 0 é apagado, 0 é pixel apagado e 1 é pixel aceso. Se nós dividirmos aqui essa matriz de 8x8 que vai definir cada um dos sprites por esse tamanho de 2K que nós temos aqui na nossa tabela, você vai ver que nós temos um total de 0 até 255, que nos dá 256 sprites. 256 sprites que podem estar guardados nesse repositório aqui. Então imagina que a nossa tabela de padrões de sprites, ele é um repositório onde você vai guardar lá todos os nossos sprites do nosso jogo. Lembrando que os sprites no MSX, eles podem ser 8x8 ou 16x16. Se você quiser usar sprites 16x16 no seu jogo, os padrões de 8 têm que estar distribuídos dessa forma como está desenhado aqui. Então você vai colocar, vamos imaginar, né? Porque um sprite de 16x16 pode ser visto como uma matriz de 4 sprites 8x8. Então, o desenho, vamos supor que você vai desenhar o fantasminha, né? O nosso fantasminha vai ser algo mais ou menos assim, né? Essa parte aqui do nosso fantasminha, nós vamos chamar de A, que é esse cara aqui. Então, ele tem que estar carregado na VRAM nesse bloco aqui. E aí, o que é contra-intuitivo é o seguinte, é que esse cara aqui do lado, ele é o C, que é esse cara aqui. E o C fica neste endereço. O B, que seria esse cara aqui, ele fica para cá. Então, quando você for desenhar o seu sprite, você vai colocar primeiro o 8x8 relativo a essa parte do desenho, depois o 8x8 relativo a essa parte do desenho, depois o 8x8 relativo a essa parte do desenho, e depois os 8x8 relativo a essa parte do desenho, que é o D, que é esse cara aqui, que está nesse endereço aqui da nossa queridíssima tabelinha de padrões de sprite. Vocês vão entender isso aqui muito melhor quando eu começar a falar em sprites 16x16. O que você precisa saber é que esse cara aqui, o tamanho do sprite, ele é definido lá no nosso registrador do VDP1. Então, se a gente for lá no registrador do VDP1, que é esse cara aqui, você vai ver que nós temos aqui na definição desse cara, nós já falamos em aulas anteriores sobre os registradores do VDP do MSX1, a gente tem esse cara aqui, size. Se esse cara aqui estiver marcado como 0, os nossos sprites são 8x8. Se esse cara aqui estiver como 1, os nossos sprites são 16x16. Inclusive, nós temos até uma função da BIOS para saber qual é o tamanho do sprite que nós estamos usando. Posso até procurar ela aqui na nossa referência aqui da BIOS. Está dentro aqui de HWD BIOS, é esse arquivo aqui, tem a nossa referência da BIOS aqui. Então, clicando aqui, se você procurar aqui por size, né? Procurar por sprite, acho que fica melhor. Você vê aqui, dê um Ctrl F. Sprite, talvez. Faltou o P. Você vai ver que nós temos algumas funções de sprites aqui, e uma delas é essa função da BIOS, que está aqui no endereço 008A, que é a GSP Size, que ele obtém o tamanho do sprite. Ele vai te dizer se você está trabalhando com sprites 8x8 ou com sprites 16x16. Então, amiguinho escovador de bytes, a primeira etapa que nós temos que fazer para conseguir ter esses sprites lá na Screen 1 é criar uma função aqui no nosso TMS
9918 que faça a carga dessa tabela. E não por coincidência, a gente criou aqui uma SC1 Load Sprite Pattern, que é essa função que nós vamos começar a ver agora. Então, meu amigo, a Load Sprite Pattern é uma função que você já tem que estar aí no teu sangue, porque ela é muito parecida mesmo, com todas as outras funções de carregamento de tabela que nós tivemos até agora, até porque ela usa a mesma função que nós usamos até agora para carregar todas as tabelas, que é a LDVM. Então recomendo que você dê uma olhadinha aí nas nossas aulas anteriores, onde a gente fala sobre a LDVM. E aqui, amiguinho escovador de bytes, é a mesma coisa das outras. A gente coloca o HL lá, o endereço que a gente vai carregar, que é um endereço da VRAM. Jogamos esse cara para o DE, porque são os registradores que a LDVM usa para fazer a carga. E aí nós pegamos da nossa memória RAM o espaço lá dos sprites. E para o nosso exemplo muito simples de hoje, nós criamos aqui, ó, dentro dos nossos queridíssimos assets, vocês veem que apareceu um asset novo aqui, que é o nosso queridíssimo asset dos sprites.sm. Esse sprite.sm ele é muito parecido lá com o fonte.sm, se você olhar. Então, a gente abrindo aqui o sprite.sm, você vai ver que nós temos aqui uma série de define bytes, que eu deixei aqui em binário, para a gente poder ver direitinho o nosso fantasminha, né? Então você vê que ele é uma capa aqui com dois olhinhos aqui, esses sprites apagados aqui são dois olhinhos, nós botamos nele, e eu deixei abertão aqui, e como vocês podem ver é um sprite muito simples, de 8x8, então aqui ele tem 8 linhas por 8 colunas, e aqui é o desenho em binário do nosso queridíssimo sprite. A gente poderia fazer como a gente fez lá no fonte em hexadecimal, claro que sim, o ideal é que a gente tivesse feito em hexadecimal. Só que eu fiz aqui em binário só porque é um exemplo muito simples para você ver o que nós vamos desenhar na tela. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós vamos falar sobre a nossa SC1 Load Sprite Pattern, que é esse nosso querido código aqui, que você já deve estar careca de conhecer esse código, amigo escovador de bytes, por um motivo muito simples, porque nós já fizemos várias cargas de tabela do VDP que usaram exatamente a mesma ideia que nós já estamos usando aqui. Então essa aqui você tem que tirar de letra, meu amigo escovador de bytes. Se você está acompanhando a playlist, você tem que tirar essa aqui de letra. Por que você tem que tirar essa aqui de letra? Porque nós usamos de novo a LDVM para carregar um bloco de memória inteiro da nossa memória RAM para a nossa memória VRAM. Lembrando que a gente tem coisas que ficam na RAM e que tem que ser carregadas na VRAM para que o nosso queridíssimo TMS 9918/28 consiga ler e processar isso aqui. Então aqui nós carregamos o nosso registrador HL com o primeiro endereço da nossa Sprite Pattern Table. Carregamos esse endereço aqui nos registradores DIE. Lembrando que os DIE são os registradores que a própria LDVM usa para dizer qual o espaço na VRAM que será gravado. Nós carregamos no HL agora um novo arquivo de resource, que nós colocamos lá, um novo asset do nosso projeto, que é o asset que vai ter todos os sprites, que é esse cara aqui, ó, o sprite.sm. É o nosso novo asset que foi adicionado no projeto agora. E se você tiver a curiosidade de ver o nosso sprite.sm, ele é muito parecido também com o nosso fonte.sm, até porque os patterns, tanto os patterns de texto quanto os patterns de sprites 8x8, eles são muito parecidos, para não dizer a palavra igual. Então, amiguinho escovador de bytes, o que nós temos aqui no sprite, nós temos um label para dizer que esse aqui é o endereço na RAM onde os sprites vão ficar carregados. E aqui a gente deixa em binário, e você possa ter uma ideia mais ou menos de como vai ser desenhado o fantasminha. A gente poderia ter definido esses bytes aqui em hexadecimal? Claro que poderia, a gente fez isso já várias vezes. Só que eu deixei aberto aqui porque, como é um único sprite de 8 bytes, a gente deixando aqui em binário, a gente consegue ver que tem aqui um buraquinho aqui, que são os olhinhos do nosso fantasma, né? Aqui são os olhinhos do nosso fantasma. E se você desenhar aqui o que está em 1, né, que vão ser os pixels acesos na cor que nós vamos definir, você vai ver que tem o desenho do fantasminha aqui nessa área aqui, Vocês vão ver que a gente vai desenhar um fantasminha ali.
Certo? Certo. Então até aqui tudo bem, né, galera? Aonde vocês vão ter alguma dificuldade, né, vai ser na hora de construir o que seria a name table dos sprites, que é a Sprite Attribute Table. Mas só para a gente terminar aqui, ó, a gente coloca esse cara no HL, que é o que a gente vai carregar. Colocamos 8 bytes só para serem carregados, porque a gente só tem um sprite. Esse número aqui normalmente vai ser um múltiplo de 8, porque vamos supor, se a gente tiver um segundo sprite, a gente vai pegar 2 vezes 8, 16, a gente vai ter que copiar 16 bytes. Então nós vamos copiar 8 bytes por sprite que a gente tiver definido lá no nosso sprite, no nosso arquivo de asset de sprite. E aí a gente chama dá um call na LDVM para a gente ter certeza que o que está lá na RAM vai ser copiado para a VRAM. E você pode ver esse espaço da Sprite Pattern Table como se fosse um repositório onde você vai deixar guardado e rotulado cada um dos sprites que você vai ter lá no seu jogo, no seu aplicativo, na sua solução, sei lá o que você estiver escrevendo. É como se fosse uma caixinha, uma grande caixa para você guardar os sprites rotulados para você usar nos seus devidos momentos. Então, amigo escovador de bytes, terminado de criar a nossa função, nós podemos vir aqui no nosso programa principal, que é o tables.sm, e chamar a carga da load sprite pattern table, que a gente faz logo aqui. A gente bota na screen 1, lê a tabela de padrões de caracteres, lê a tabela de cores, e aqui essa linha nova, onde nós carregamos a tabela dos sprites para fazer essa função, executar essa função que nós acabamos de criar. E aí, meu amigo escovador de bytes, se você ver aqui no nosso programinha, entrou um loop novo, bem bacana aqui, depois que a gente coloca lá o nosso sozinho lá no meio da tela. Nós fazemos um loop aqui que chama uma função muito importante que nós acabamos de escrever, que é essa call_put_sprite sc1. E o que é essa call_put_sprite sc1? Essa aqui vai ser a função que vai adicionar os sprites na tela, alterando a tabela de padrões, a tabela de atributos de sprites. E vocês vão ver que antes de chamar ela aqui no loop, a gente carrega alguns valores aqui, né? Então a gente diz que nós estamos usando o índice do sprite 0, o padrão do sprite 0, a cor do sprite vai ser 3, ou seja, vai ser verde. Você pode ver isso aqui na referência lá do TMS 9918, eu botei uma referência de cores aqui. Se você olhar aqui a referência de cores, você vai ver que 3 é o light green, é o verde claro. E aqui nós vamos colocar nas coordenadas x e y, o do sprite, nos registradores D e E. E aí a gente chama a call_put_sprite sc1. Para entender a call_put_sprite sc1, a gente tem que entender a tabela de padrões de sprites que a gente não viu ainda e nós vamos ver agora nesse momento, meu amigo escovador de bytes. Se você imaginar a nossa tabela de padrões de sprites como está descrito aqui, você vai ver que para colocar um sprite na tela, nós precisamos de 4 bytes carregados na VRAM. Então, toda vez que nós formos colocar um sprite na tela ou alterar um sprite que já está na tela, nós vamos mexer em 4 bytes dentro da nossa queridíssima tabela de atributos de sprite, que você pode imaginar como sendo uma espécie de name table um pouco mais complexa para lidar com os sprites. Esse primeiro byte aqui é o byte da posição vertical, que é a nossa coordenada y. E a coordenada y está carregada aqui no nosso registrador E. Então o conteúdo do registrador E tem que ser colocado aqui na vertical position. A posição horizontal é a nossa posição x. E a posição x está no nosso registrador D. Então ela tem que ser colocada aqui. A cor do sprite, ela é esse último byte aqui. Então você vai ter que pegar o valor da cor do sprite e colocar nesse byte aqui. Não se preocupe com esse SC nesse momento, a gente vai voltar nele mais tarde, tá, pessoal? Quando a gente estiver falando de algumas coisas um pouquinho mais complexas, a gente vai voltar nesse cara aqui.
Mas a princípio ignora todos esses bits aqui que são flagueados com 0 e com SC. E pensa nesse cara aqui como a cor do sprite, porque o MSX1 só pode ter um sprite, ao contrário do MSX2. Que aí já mexe com paleta de cores, aí é uma coisa muito mais complexa que a gente vai ver muito mais na frente no nosso curso, tá? E aqui é importante o que você quer dizer com o índice do sprite e padrão do sprite. Padrão do sprite é em que posição lá da pattern table que ele está carregado. Então, ele vai entrar aqui, nesse cara aqui, ó. E esse índice do sprite? O que é o índice do sprite? Lembra que eu falei para você lá que o nosso queridíssimo MSX só comporta na tela ao mesmo tempo 32 sprites? Por quê? Porque nós só podemos ter índices de 0 a 31, nós podemos ter 32 sprites. Um sprite 0, um sprite 1, um sprite 2 e um sprite 3. E por que a coisa é assim, tá? Vamos abrir aqui um caderno de desenho, só para que você tenha um entendimento um pouco melhor. De como funcionam as camadas, tá? Cada índice de sprite desse é relativo a uma camada, tá? Você já sabe que o seu MSX ele tem coordenadas X. Você sabe que o seu MSX já tem coordenadas Y. Mas o que você não sabe ainda é que o seu MSX também tem uma coordenada Z, que é a coordenada da profundidade. Então, se eu posicionar um sprite numa determinada posição XY, ele pode estar mais perto para você. Imagina que você está aqui, a tela do seu computador está aqui, né? Então, se você tiver um sprite rotulado como índice 0, ele está o mais perto de você possível. Então, uma maneira que você pode ver isso aqui são aquelas folhas transparentes que a Disney usava para fazer uma animação, né? Você tinha ali uma folha transparente com um sprite, né? Então aqui você poderia, por exemplo, ter a navezinha. E aí, num índice 1 na coordenada Z, então esse aqui é o 0, né? Numa coordenada 1, você poderia ter, por exemplo, um alienígena aqui, né? E aí você poderia ter agora uma coordenada 2, que teria um cenário aqui, né? Então as montanhas, algo assim. E cada uma dessas camadas aqui é um índice de sprite. Lembrando sempre que quanto mais maior for o índice do seu sprite, mais profundo da imagem ele vai ficar. Então vamos supor que a gente tivesse um jogo aqui, né, onde o alienígena ele fica andando por essas montanhas e você tem que atirar ele na montanha. Se a montanha fosse o 2 e o sprite 1 fosse o alienígena, como o sprite 2 estaria na frente dele, a montanha ficaria na frente e você não veria o alienígena. Ou seja, se houver uma sobreposição de sprites, o sprite com índice menor sempre fica na frente do sprite com um índice menor, tá? Dito isso, a gente vê isso aqui nesse índice do sprite. Então, como nós vamos ter apenas um sprite aqui na tela, a gente vai colocar esse cara como 0. E aí, meu amigo, esses 4 bytes aqui, que você está vendo aqui, são relativos aos atributos do sprite 0. Se você quiser saber os atributos do sprite 1, se aqui, ó, esse aqui é o byte 0, esse aqui é o byte 1, esse aqui é o byte 2, esse aqui é o byte 3. O byte 4 na tabela já vai ser relativo ao sprite 1. Então, o sprite 1 também vai ter 4 bytes. Então, você vai ter no endereço de 0 a 3, você vai ter o sprite 0. No endereço de 4 até 4, 5, 6, 7, 8, até 8, você vai ter o sprite 1. Lembrando sempre que cada um desses bytes vão sempre estar na mesma ordem.
posição vertical, posição horizontal, pattern do sprite e cor do sprite. Então, meu amigo, só para você tentar entender isso aqui um pouquinho melhor, vamos lá no nosso Tables SM e vamos dar o nosso .make aqui para ver essa bagaça funcionando. Vamos chamar aqui o nosso emulador, vamos lá no nosso debugger e vamos adicionar aqui um bitmap viewer. Melhor, vamos adicionar um Xeditor e vamos ver nesse Xeditor aqui, vamos ver a nossa VRAM, o que está acontecendo aqui na nossa VRAM. Tá? Como vocês podem ver, amiguinhos escovador de bytes, nós temos ali no topo o nosso fantasminha rebolante. Como vocês podem ver, se eu der aqui o Ctrl 1, você vai ver que esse é o desenhozinho do nosso muito amado fantasminha, ok? Então, aqui, se você olhar 2000 é o endereço da tabela de cores. Está tudo como verde, vai ficar tudo verde. Mas agora vamos começar a ver um endereço mais interessante aqui, que é o endereço da tabela de patterns. Endereço da tabela de patterns. Se a gente for olhar aqui na referência, é o endereço 3800. Então vamos pedir aqui o endereço 3800. E você vai ver, ó, que no endereço 3800, que é esse cara aqui, nós temos exatamente 8 bytes carregados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses 8 bytes aqui são os 8 bytes que nós carregamos lá na load sprite pattern, só que escritos em hexadecimal. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui o nosso sprite SM, colocar aqui do lado e vamos comparar. Esse cara aqui em binário é esse cara aqui em hexadecimal. Então vamos trazer a nossa calculadora do programador aqui. Vamos botar aqui programador. Vamos setar aqui para hexadecimal e vamos escrever aqui 3C. 3C. E agora vamos converter esse número em binário. Olha aqui o número em binário, ó, 0000. Aqui, ó, 0000. 11. 1100. 1100. Então, amiguinho escovador de bytes, esses aqui é o padrãozinho do nosso queridíssimo fantasminha. E aí o outro endereço muito interessante que a gente tem que ver aqui no nosso exemplo é o 1B00. Lembrando que o 1B00 é o endereço da tabela de atributos de sprite. E você vê que como isso aqui está dentro de um loop no nosso programa, ó, esses valores aqui, ó, esses dois valores aqui, ó, se você observar, eles vão ficar mudando. Por quê? São dois valores da VRAM que nós estamos alterando no loop do nosso programa principal. E o que nós estamos fazendo nesse loop do nosso programa principal? Quando ele chega aqui, ele coloca o nosso queridíssimo fantasminha nas coordenadas 15 e 12, com a cor verde, e o padrão 0, que é o único padrão que nós carregamos até agora. E ele é o primeiro sprite na tela, ou seja, esse sprite vai ficar na frente de tudo na tela. E aí, ó, nós mudamos só as coordenadas D e E. E as coordenadas D e E quais são? As coordenadas D e E são a coordenada X e Y do nosso fantasminha. Então aqui, ó, eu desci ele um pixel para baixo em cada coordenada. E pus ele de novo na tela. Aí eu desci ele mais um pixel e pus ele de novo na tela. Aí eu desci ele mais um pixel e pus ele de novo na tela. E pulei para o loop.
Então, amiguinho escovador de bytes, o que está acontecendo aqui de forma muito rápida, que nós estamos trabalhando em Assembly, e Assembly é muito rápido, é que o nosso fantasminha, que está aqui, ele está descendo e subindo muito rápido. Porque quando ele volta para o loop aqui de cima, ele volta para a coordenada 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14, 15, e ele fica nesse loop infinito aqui, ó, de ficar rebolando eternamente aqui, porque a cada iteração do loop nós alteramos os bytes da VRAM, que são relativos à posição vertical, que é esse byte aqui, o byte 1B00, e o byte da posição horizontal, que é esse byte aqui do 1B01. São esses dois aqui que estão alternando a cada execução do loop. Então, amiguinho escovador de bytes, você agora já sabe colocar o nosso queridíssimo fantasminha e botar ele para rebolar, carregando as tabelas do nosso queridíssimo VDP. E a gente vai falar muito mais ainda sobre coisas que você pode fazer, porque eu espero que você já tenha entendido que quando você quer modificar a posição de um sprite na tela, basta você mudar as coordenadas. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que ao invés de pular aqui um byte só, eu pulasse 8 bytes, né? Então 16 com 4, 20, com mais 4, 24. Então eu vou pular aqui para 24. E aqui, ó, se eu pular mais 8 bytes, são 2 com 6, então vai para 26 aqui, certo? E agora vamos rodar esse cara, vamos parar a execução anterior e vamos rodar esse cara. Fez as cargas. Olha como ficou diferente aqui, tá vendo? Por quê? Porque agora nós estamos usando outras coordenadas. Consequentemente, esses valores alterados são diferentes. E a gente meio que perdeu o efeito, porque a gente colocou, como a gente botou 8 pixels, né? A gente meio que mandou ele escrever uma posição, voltar na outra. E assim você pode ficar variando para ter efeitos diferentes e bacanas. E até mesmo quando você tiver o controle, né? Se tiver o controle do seu teclado, do seu joystick, você vai poder mexer o seu sprite, alterando os valores lá na Sprite Attribute Table diretamente. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Não há tempo para mais nada. Como esse vídeo vai ser publicado sexta-feira, 7 horas da noite, muito provavelmente o Moanel do Futuro já está se arrumando para ir para a MSX Summit 2025, preparando sua peregrinação aí para São Paulo, para conhecer o Dr. Kazuhiro Nishi, o pai da plataforma MSX. Então, amiguinho escovador de bytes, fica atento esse final de semana no canal, que eu vou tentar fazer vários flashes ao vivo lá do evento. Não sei exatamente o quanto eu vou conseguir gravar do evento, porque o pessoal foi um pouco restritivo ali nas regras, né? Não sei se por conta da presença do Dr. Kazuhiro teve alguma coisa de segurança, ou alguma coisa lá do Clube Omnis, onde vai acontecer o evento, mas enfim. Não sei exatamente quanto material vou conseguir produzir lá, vou tentar produzir o máximo de material que eu puder. Vou tentar fazer umas chamadas ao vivo para mostrar para você, amigo escovador de bytes, que não pode se deslocar para São Paulo para me encontrar e para encontrar o Dr. Kazuhiro Nishi, para vocês verem os eventos. Mas a mensagem que fica fica ligado no canal esse final de semana, que vai ter uns flashes ao vivo sobre a minha presença na MSX Summit 2025. Então, como não há tempo para mais nada, falta-me apenas dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo na galera aqui das laterais do vídeo, que são os nossos verdadeiros escovadores de bytes, que nos apoiam no Patreon aqui, desde o Alexandre Pereira até o Leomanes, e aos nossos amigos que estão voltando bem devagar ao nosso clube de canais, Marcelo Maker Lab, os espertos, Guilherme Ian, voltando lá para o nosso clube de canais. Muito obrigado pelo apoio de vocês. O apoio de vocês é muito importante, fazer esse canal crescer e acontecer. E, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amiguinhos, não se esqueça de assistir os vídeos do início ao fim e dar aquele seu like gostoso no canal, porque eu sei que você gosta. Se você não tivesse gostado, você não estava aqui até agora. Então, um beijo e não se esqueça jamais de ser feliz lá na MSX Summit 2025. Encontro você lá, amigo escovador de bytes.